Saber Direito desta semana, o procedimento comum no Código de Processo Civil e as fases postulatória, de saneamento, instrutória e decisória. As aulas são com o professor Daniel Viana. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Saber Direito na TV Justiça. Sou Daniel Viana, professor de Direito Processual Civil da EMERGE, de cursos de pós-graduação e também juiz auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral. Trabalharemos nos próximos 5 módulos com Direito Processual Civil, especificamente em relação ao processo de conhecimento e à estrutura do procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. Qual foi a grande modificação que o legislador de 2015 trouxe para o direito processual civil em termos de praticidade e organicidade no direito processual civil no processo de conhecimento em relação às fases do procedimento comum. Trabalharemos aqui com a fase postulatória, com a fase instrutória e com a fase decisória. Essa sequência de atos tendentes a entregar a prestação jurisdicional, atos esses organizados e escalonados, sem também esquecer da possibilidade de flexibilização do procedimento para ganhar maior performance na atuação jurisdicional, mas trabalharemos com essa sequência de atos para a entrega da prestação jurisdicional. O processo de conhecimento na sua estrutura fundamental, em relação à sua diferenciação entre as várias espécies de procedimento, é o nosso foco aqui. Trabalharemos de forma didática em 5 aulas que estão bastante organizadas e divididas para que a gente possa, ao final, compreender de forma bem simples e bem direta, bem objetiva, qual é a estrutura fundamental do procedimento na sua atual configuração do Código de Processo Civil. O legislador de 2015, ele basicamente teve por objetivo a organização do procedimento. Alguma estrutura foi modificada de forma fundamental para que a gente tivesse os mecanismos de resolução de conflitos pelas próprias partes, possibilidade de conciliação e mediação, com a sua antecipação do momento da realização desse ato no procedimento. A gente vai verificar que no procedimento anterior, essa possibilidade, o momento pelo qual se daria essa possibilidade de composição amigável, de conciliação, de mediação, ele era mais avançado. O legislador de 2015, o que ele entendeu? Que haveria necessidade de fomento a essas formas de autocomposição e trouxe isso para o início do procedimento. Trabalharemos também aqui nessa primeira aula, principalmente nesse nosso aqui definição de conceitos e de estruturas fundamentais do processo civil, basicamente no processo de conhecimento, da diferenciação ontológica e conceitual entre alguns dos principais institutos de direito processual. Trabalharemos, inclusive, com a distinção entre processo, procedimento e autos. Autos que todos sabemos, hoje há uma grande revolução tecnológica chamada Revolução 4.0, aquilo que a gente conhecia, aquele calhamaço de papel que a gente conhecia anteriormente, o que temos hoje são autos eletrônicos. Qual é a grande diferenciação em relação a esses autos eletrônicos na estrutura do procedimento? Essa modernidade que temos hoje da própria sociedade, da própria influência da tecnologia no processo, tentaremos trabalhar aqui também com alguns conceitos e como o legislador trabalhou com isso ao longo da elaboração do Código de Processo Civil de 2015 e como a doutrina vem trabalhando para entregar isso de forma, digamos, mais objetiva a todos aqueles que lidam com o direito. Nesse primeiro ponto, nessa primeira aula, é muito importante que a gente consiga identificar essa diferenciação entre alguns conceitos. Quando a gente trabalha com direito processual civil, a gente precisa estabelecer de início o conceito de processo. Ao longo da história da ciência processual, diversos conceitos foram sendo formulados, mas o que se trabalha modernamente é o conceito de processo como um método de resolução de conflitos de interesses. O objetivo principal da jurisdição em relação à prestação jurisdicional, à resolução de litígios, é a pacificação social. Então, precisamos enxergar o processo
como um método de composição de litígios tendentes a se chegar até a pacificação social, ainda que sob a ótica daquele conflito individualizado, daquele conflito que vem até o judiciário através da petição inicial do autor com o direito de defesa do réu, produção probatória em cima disso e uma solução judicial, desde que as partes não cheguem a uma solução negociada, a uma composição amigável daquele litígio. Mas o objetivo principal do processo é resolver o litígio, é chegar até a pacificação social. Essa é a concepção atual de processo. O objetivo, portanto, é a pacificação social. E aí a gente já pode chegar até um momento de conseguir diferenciar o que a gente tem por processo e procedimento. Se a gente tem processo como um método de composição de litígios, esse processo ele não existe de forma concreta. É uma ideia, é uma concepção, é um método. Já o procedimento é a sequência ordenada pela qual os atos processuais se realizam até que a gente chegue a uma decisão judicial. Decisão judicial essa que tem por objetivo resolver aquele conflito de interesses. Essa é basicamente a diferença que a gente tem entre processo e procedimento. Processo é uma ideia, uma concepção, um método utilizado pelo legislador e por aqueles que se utilizam do direito processual civil para resolver o conflito de interesses. Sabemos todos que a autotutela é vedada pelo ordenamento. Ninguém pode resolver os conflitos de interesse pelas próprias forças. O exercício arbitrário das próprias razões, inclusive, é crime tipificado. Portanto, o exercício da autotutela, sendo vedado pelo ordenamento jurídico, entrega-se essa prestação jurisdicional, o exercício da jurisdição, esse poder-dever de resolver o conflito de interesses ao Estado. O Estado, o juiz, detém o monopólio da jurisdição. O exercício do poder jurisdicional significa exatamente resolver o conflito de interesses, e isso cabe ao Estado, a não ser que as partes consigam, através de uma conciliação, de uma mediação, chegar a uma autocomposição, chegar até a resolução do conflito de interesses pelas suas próprias convicções, pelo seu próprio entendimento. Sendo vedada a autotutela, sendo monopólio estatal o exercício do poder jurisdicional, o exercício do poder jurisdicional se faz através do processo, que é um método de resolução desse conflito de interesses. E de que forma o cidadão provoca o Estado juiz, provoca o judiciário para que resolva o seu conflito de interesses? Através do exercício do direito de ação. Direito de ação é o direito subjetivo público de exigir do Estado a resolução do conflito de interesses. E de que forma tanto o Estado resolve esse conflito de interesses, quanto o cidadão, através do exercício do direito de ação, provoca o Estado através do processo. O processo é esse método, é esse instrumento do qual se vale o Estado para resolver o conflito de interesses e do qual se vale o cidadão para buscar a prestação jurisdicional, a tutela jurisdicional ao Estado juiz. E de que forma se materializa esse exercício da jurisdição pelo processo e de que forma se materializa o exercício do direito de ação pelo cidadão. Através da petição inicial, o cidadão leva até o conhecimento do juiz o seu problema, o seu conflito de interesses, o seu litígio, e através do processo e da decisão jurisdicional, basicamente a sentença, o Estado juiz resolve esse conflito de interesses. Esses são alguns dos conceitos que a gente precisa distinguir para que a gente possa compreender de que forma se dá, desde essa petição inicial até o momento da prolação da decisão judicial da sentença, para que se desenvolva esse método, para que se desenvolva esse instrumento de resolução do conflito de interesses. Isso é o procedimento. Esse ato organizado, essa sequência de atos organizados de
atos jurisdicionais, desde a petição inicial até a entrega da prestação jurisdicional pela sentença, pela decisão judicial, essa sequência de atos a gente dá um nome de procedimento. E aí a gente já tem essa distinção básica entre processo e procedimento. Processo é o método, é um instrumento. E a forma pela qual se desenvolvem os atos processuais nesse processo, nesse instrumento, desde a petição inicial até a decisão judicial, até a entrega da prestação jurisdicional com a sentença, essa sequência pré-ordenada de atos é o que a gente chama de procedimento. E esse procedimento, a gente vai verificar, ele tem a sua estrutura montada pelo legislador como sendo um procedimento comum, e em algumas tutelas chamadas diferenciadas, esse procedimento pode ser chamado de especial. Há uma situação relacional aí. Temos procedimento comum e procedimentos especiais. Daqui a pouco a gente retoma esse ponto, mas é bom que a gente também faça uma distinção em relação a procedimento e autos. Autos é aquilo que a gente enxerga num processo físico, no processo desse físico de papel, fisicamente. Aquela sequência de folhas num processo, a gente chama isso de autos. Traslade-se os autos do processo, junte-se, apensem-se os autos de determinados processos. Quando a gente reúne dois processos por conexão, por continência, por litispendência, reúne esses dois processos para uma análise conjunta ou para uma decisão conjunta, a gente está falando aí, na verdade, de reunião física de autos e de reunião estrutural ou ontológica de processos. Reunião de processos para julgamento pode vir a significar a reunião de autos físicos ou eletrônicos para essa decisão em comum. Portanto, aquilo que a gente tem fisicamente, estruturalmente, seja autos físicos ou eletrônicos, são autos, aquela estrutura física de folhas de processo. Isso são autos. Procedimento, essa sequência ordenada ou pré-ordenada de atos jurisdicionais que vão levar desde a petição inicial até a decisão judicial, até a sentença de mérito ou extinção sem resolução do mérito. E o processo é um método, o processo é um instrumento, tanto de que se vale o Estado juiz para o exercício da função jurisdicional, quanto de que se vale o cidadão, do qual se vale o cidadão, para levar até o conhecimento do Estado juiz e pedir a prestação jurisdicional para que o Estado juiz, para que o judiciário resolva o seu conflito de interesses. Esse procedimento, que é o que a gente vai estudar mais detidamente no Código de Processo Civil de 2015, ele tem de forma bem estruturada, bem analítica, a sua fase postulatória, a sua fase instrutória e a sua fase decisória. Obviamente que essas fases não são estanques. Obviamente que já na petição inicial, já a análise dessa fase postulatória, a gente vai ter fase instrutória, a gente vai ter atividade instrutória, vai ter atividade probatória. Quando a gente fala em instrução do processo, a gente está falando em produção probatória, a gente está falando em prova. Então, quando eu analiso uma petição, quando o juiz analisa uma petição inicial, e verifica a documentação, às vezes indispensável à própria propositura da ação, para admitir ou não aquela ação, essa já é uma atividade instrutória. E também, quando o juiz analisa a petição inicial e defere ou indefere uma tutela provisória de urgência, que será objeto de uma aula específica nossa, quando o juiz já analisa os fatos e fundamentos jurídicos trazidos pelo autor e as provas por ele colacionadas aos autos e profere uma decisão sobre uma tutela de urgência pleiteada pelo autor, temos aí também atividade decisória já no preâmbulo do processo, ou melhor dizendo, do procedimento. Então, essas fases não são estanques, elas se mesclam, mas é possível identificar de forma analítica no Código de Processo Civil 2015 essas fases bem estruturadas. Fase postulatória.
que vai da petição inicial até a resposta do réu. Nessa petição inicial, a gente vai verificar ela num outro momento também. Essa petição inicial, com os seus requisitos, com os seus documentos indispensáveis e a análise primeira do juiz sobre essa petição inicial. O juiz deverá verificar, primeiramente, a respeito da competência para o exercício dessa função jurisdicional. Também, o juiz deverá verificar questão de gratuidade de justiça, questão das custas recolhidas ou do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte. Também é uma atividade inicial que o juiz deve verificar já na análise da petição inicial. O juiz deve verificar se não estiverem presentes os requisitos estipulados lá no artigo 309 do Código de Processo Civil, deverá determinar a emenda dessa petição inicial. Quando for o caso, por vezes, não será mesmo possível determinar a emenda. Já poderá haver um indeferimento de plano dessa petição inicial. Feita a emenda, a gente prossegue com o procedimento. Se não for realizada a emenda, se não for atendida a determinação judicial em relação ao preenchimento daqueles requisitos faltantes dessa petição inicial, o juiz, portanto, indeferirá essa petição inicial. Haverá uma sentença terminativa, é a nomenclatura que a doutrina utiliza, com extinção do processo sem resolução do mérito. O juiz, por uma questão processual, por um vício de forma, extinguirá aquele processo e o procedimento não prossegue. Portanto, já na análise da petição inicial, o juiz verificará a questão da competência, verificará a questão da gratuidade de justiça, poderá indeferir de plano a petição inicial, poderá determinar a emenda dessa petição inicial. Sendo feita a emenda, o procedimento prossegue. Não sendo feita a emenda, indeferimento da petição inicial. Poderá haver uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, havia uma roupagem no Código anterior bastante distinta em relação a esse instituto, mas o juiz poderá, já na análise da petição inicial, julgar improcedente o pedido da parte de forma liminar, sem nem ouvir o réu, sem nem escutar o réu. Cuida-se da improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido é a primeira notícia que a gente vai ter no Código de Processo Civil acerca da força do novo sistema de precedentes, se é que podemos chamar assim, no Código de Processo Civil de 2015 ou no ordenamento processual como um todo. O Código de Processo Civil de 2015 traz uma série de decisões de caráter vinculante no artigo 927, que para a parte da doutrina representam a introdução de um sistema de precedentes no Código de Processo Civil. O que são precedentes? São decisões proferidas em outros processos que transportam essa carga normativa para um processo futuro. Eu analisando um processo agora, numa situação numa configuração de analogia, verificarei se outro processo análogo ou idêntico a esse, análogo, melhor dizendo, a esse, já foi resolvido por uma decisão vinculante anteriormente. Decisão vinculante essa, extraída de algum dos julgamentos postos lá no artigo 927. Um julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, de um recurso especial ou extraordinário repetitivo, de uma súmula vinculante, podem levar até a improcedência liminar do pedido. Eu não estou dizendo que a petição inicial, o juiz não estará dizendo que a petição inicial trazida pelo autor está equivocada no sentido de algum vício de forma, da ausência de algum requisito. Não, essa petição inicial formalmente está correta. O que a parte não tem é o direito que ela pretende. O litígio será resolvido liminarmente em sentido contrário àquele que a parte procura, que a parte pretende. E como é que isso se dá? Através de uma sentença de mérito de improcedência do pedido. É uma sentença de improcedência liminar do pedido. É a primeira notícia que a gente vai ter no Código de Processo Civil, se a gente segue a ordem lógica do procedimento, da força desse sistema de precedentes ou de decisões com caráter vinculante no processo civil. Portanto, o juiz, na análise dessa petição inicial, desde cara, ele vê a competência,
vê a questão da gratuidade de justiça, que foi completamente reformulada pelo Código de Processo Civil de 2015, ele verificará a presença desses requisitos ou não e do lado estipulados no artigo 319 do Código de Processo Civil e determinará a emenda dessa petição inicial ou mesmo um indeferimento de plano da petição inicial. Pode ser o caso, portanto, que a petição inicial está apta, que ela está correta, mas o direito que a parte pretende, o litígio que a parte pretende resolver, ele não encontra respaldo no ordenamento jurídico. E como é que o juiz vai saber isso só com a petição inicial, sem nem mesmo escutar o réu? Porque já há um precedente firmado, uma decisão vinculante firmado sobre aquela tese, sobre aquele tema, sobre aquele conflito de interesses. E haverá, portanto, a improcedência liminar do pedido. Depois dessa petição inicial, se nada disso acontecer, o juiz verificará se há algum pedido de uma tutela provisória. Essa tutela provisória, na roupagem que ela tem no Código de Processo Civil de 2015, ela é completamente reorganizada, reestruturada e ela ganha uma série de novos contornos, uma série de nuances que haverá necessidade que a gente dedique um módulo inteiro a essa tutela provisória. A tutela provisória no novo Código de Processo Civil, ela irá se dividir em tutela de urgência, em tutela da evidência. Essa tutela de urgência será dividida, por sua vez, na tutela antecipada, na tutela cautelar, e ambas poderão também ser divididas em tutelas antecedentes ou tutelas incidentais. Essa análise quanto à tutela provisória também é uma das funções que o juiz exercerá já na análise dessa petição inicial. Se nada disso acontecer, ou se algo acontecer que não interrompa o fluxo do procedimento, a partir daí a gente segue ainda na fase postulatória, estamos no início do procedimento comum, ainda na fase postulatória, com a citação do réu. Iremos citar o réu e aqueles que já se dedicam ao estudo do direito há algum tempo irão se lembrar que no Código de Processo Civil anterior, no Código de 73, a citação era o ato pelo qual chamava-se o réu ao processo para se defender. Isso não é mais assim. Por que isso não é mais assim? Porque entre o momento em que o réu é citado e o momento do exercício do seu direito de defesa, o legislador inseriu uma etapa em 2015. E que etapa é essa? Exatamente a tentativa de conciliação. O momento da conciliação foi antecipado pelo legislador. O legislador tentará, logo no início do processo, esse é o objetivo feito pelo legislador, que no início do processo as partes tentem, é um fomento às instâncias de autocomposição, que as partes consigam chegar até a conciliação. E haverá ali a realização obrigatória pelo Código de Processo Civil de uma audiência de conciliação ou de mediação. Se chegarem até uma autocomposição, aquilo será submetido ao juiz para homologação, haverá uma sentença de resolução de mérito, não é de julgamento de mérito, porque as partes resolveram o mérito da causa, o conflito de interesses, o litígio, pelo seu próprio entendimento, pela sua autocomposição. Eles compuseram em relação ao conflito de interesses. O juiz simplesmente homologará aquele conflito de interesses e haverá uma sentença de mérito, de resolução de mérito, mas o juiz não estará julgando a causa. Se não se esse acordo não for obtido, o procedimento prossegue. E aí o procedimento prossegue efetivamente com o exercício do direito de resposta do réu. A resposta do réu, que engloba praticamente todo o exercício do seu direito de defesa, isso a gente vai verificar num segundo momento. Existe hoje o princípio da concentração da defesa. O que é esse princípio da concentração da defesa? Toda e qualquer defesa exercida pelo réu, processual ou de mérito, ou mesmo de alguns incidentes processuais, ele será exercida num único momento através de uma única peça processual, salvo raríssimas exceções. É o princípio da concentração da defesa. A resposta do réu. O réu trará ali eventual exceção em relação à gratuidade de justiça, em relação à competência, em relação a ausência de algum requisito que esteja na petição inicial, falta de documento indispensável para o
propositura da ação, por exemplo, o réu também trará a sua defesa de mérito, atacará os fatos e fundamentos jurídicos trazidos pelo autor nessa defesa de mérito, trará também a sua defesa de mérito indireta, a gente vai verificar o que significa essa defesa indireta de mérito, e aí tudo isso na mesma peça processual, mas não só. Se o réu pretender formular um contra-ataque em face do autor, através do instituto processual, da peça processual que conhecemos como reconvenção, que é o exercício do direito de ação pelo réu, não somente se defendendo, mas também postulando em face do autor, o réu fará isso também na mesma peça processual. A contestação hoje, no Código de 2015, engloba todo o exercício do direito de resposta pelo réu. Todas essas hipóteses de defesa, de processuais ou de mérito, ou mesmo exercício do direito de ação em face do autor, ela será exercitada, será instrumentalizada através da contestação. Então, como está o nosso procedimento até agora? O procedimento veio desde a petição inicial, com todas aquelas nuances, todas aquelas possibilidades de análise do juiz em relação a essa petição inicial, depois a citação, que não é mais o chamamento para o réu vir a juízo se defender, é simplesmente dar notícia ao réu que existe um processo em face dele e já o intimando para uma audiência de conciliação. Depois da citação, audiência de conciliação, obtido o acordo, homologa-se, encerra o processo, não obtido o acordo, o processo prossegue. E esse procedimento, qual o próximo passo, qual o próximo ato desse procedimento? A resposta do réu. Vindo a resposta do réu, a próxima sequência, na sequência dos atos escalonados do procedimento, haverá a chamada réplica. É um replique do autor em relação àquilo que foi trazido pelo réu na sua resposta. O réu vai trazer na sua resposta questões processuais, questões de mérito numa defesa direta. O que significa essa defesa direta? A gente vai verificar mais adiante, mas basicamente o réu vai negar o fato trazido pelo autor ou as consequências jurídicas desse fato trazidas pelo autor. E a defesa indireta de mérito, ele não nega a ocorrência do fato, ele não nega aquelas consequências jurídicas, mas ele vai trazer um novo fato que pode modificar, impedir ou extinguir aquele fato trazido ou as consequências jurídicas daquele fato trazido pelo autor. Então, essa defesa indireta de mérito significa uma inovação fática e jurídica no processo. O autor tem que se manifestar sobre isso. Todos sabemos aqui que o contraditório é a possibilidade de influenciar a decisão judicial. E se o réu traz um fato novo ao processo, inclusive com produção probatória, o autor tem que se manifestar quanto a isso. E é exatamente isso que a gente tem da figura chamada figura da réplica. A réplica serve para o autor, para que o autor rebata algum argumento novo trazido pelo réu. Ele não serve, a réplica, por mais que usualmente, que no dia a dia a gente veja isso, mas a réplica não serve para um reforço de argumentação em relação àquilo que já está posto na petição inicial. A réplica serve, chamada réplica serve, para rebater fatos novos ou argumentos jurídicos novos trazidos pelo réu na sua contestação, na sua peça de resposta, no exercício da sua defesa, no exercício da ampla defesa por ele feita através da peça que a gente conhece como contestação. Portanto, petição inicial, citação, conciliação, resposta do réu e réplica. A partir daí, entende-se que termina a chamada fase postulatória do processo. Essa fase inicial na qual ambas as partes, autor e réu, postulam ao Estado juiz, trazem os seus fatos e argumentos para municiar o juiz de dados suficientes para resolver o conflito de interesses, ela terminaria a partir da réplica. E a partir daí, temos aquilo que se chama de fase instrutória do processo, que também englobaria o saneamento do processo.
e essa parte ela é direcionada ao juiz, e o juiz, nessa escala do procedimento, depois da fase postulatória dando início a essa fase instrutória, o juiz irá fazer o saneamento do processo. O que é esse saneamento do processo? É basicamente isso, sanear é limpar o processo, é verificar se algumas daquelas questões processuais trazidas pelas partes precisam efetivamente de alguma decisão judicial sobre ela, que podem levar, inclusive, à extinção do processo. Esse é o saneamento do processo. Se esse saneamento for feito com o acolhimento de alguma preliminar trazida pelo réu, por exemplo, em relação às condições da ação, por exemplo, aquilo que a gente entende como legitimidade de agir, como o interesse da parte em provocar o Estado juiz, lembrando que a possibilidade jurídica do pedido não está mais dentre as chamadas condições da ação para a doutrina, que ainda chama esses requisitos preliminares de condição da ação, essas questões preliminares de condição da ação. Se o juiz reconhecer alguma dessas questões trazidas pelo réu, ele irá extinguir o processo sem resolução do mérito, assim como ele fez, que ele poderia ter feito lá na análise da petição inicial. Também é uma extinção sem resolução do mérito. Mas, feito o saneamento do processo ou nada havendo a sanear no processo, o juiz irá verificar se a hipótese é de julgamento desse processo no estado em que ele se encontra. O chamado julgamento no estado em que o processo se encontra, ele se dá imediatamente após a chamada fase postulatória. Terminada a fase postulatória, petição inicial, citação, conciliação, resposta do réu e réplica, o juiz analisando se o processo já está em condições de julgamento, procedência ou improcedência do pedido, que a gente não chama mais de liminar, porque essa improcedência liminar, lembrando que não existe procedência liminar, só existe a possibilidade de improcedência liminar. E por que isso? Porque na improcedência liminar, ela é contra o autor que já se manifestou. Eu não posso ter uma procedência liminar, logo desfavorável ao réu, que ainda não se manifestou no processo, sobre ofensa clara ao princípio do contraditório, à ampla defesa. Portanto, terminada a fase instrutória, haverá possibilidade do juiz entender que aquele processo não precisa de uma dilação probatória e, desde logo, julgar o processo. E aí esse processo pode ser julgado tanto procedente quanto improcedente, aquela pretensão formulada pelo autor. E aí a gente não chama mais de liminar, mas o Código chama de antecipado, de julgamento antecipado da lide. Por que julgamento antecipado da lide? A diferença para o julgamento de improcedência liminar é que eu já tenho aqui o contraditório formado, eu já tenho angularizada a relação processual desenvolvida entre autor e entre réu. Mas por que ela é antecipada? Porque eu anteciparia a fase instrutória. Eu não teria necessidade dessa fase instrutória. E quando é que eu não preciso de fase instrutória? Quando a questão for somente de direito, quando não houver controvérsia entre as partes que precise ser esclarecida por uma prova, quando a questão já estiver solucionada, por exemplo, por algum precedente, por alguma decisão com caráter vinculante. Aquele tema, aquela quaestio iuris, aquela questão jurídica já encontrar solução no ordenamento através de um precedente ou de uma decisão com caráter vinculante. E aí o juiz pode abrir mão daquela fase instrutória, que seria desnecessária, e antecipar o momento de julgamento. É isso que o Código chama de julgamento. De antecipado, na verdade, não tem nada, que é um momento adequado para a entrega da prestação jurisdicional para resolver o conflito de interesses. Mas o Código chama de antecipado porque, nessa estrutura básica do procedimento, temos, portanto, uma fase postulatória e uma previsão de uma fase instrutória, que pode ser suprimida nessas hipóteses, de não haver controvérsia entre as partes ou da questão ser simplesmente de direito, porque eu preciso de produção probatória para esclarecer fatos. Questões jurídicas não necessitam de
instrução probatória sobre elas, a não serem raríssimas exceções, por exemplo, de direito municipal e afins. Mas, se o juiz puder suprimir essa fase instrutória, ele irá julgar antecipadamente a lide. E aí, através de uma sentença de mérito. Essa sentença de mérito, e essa é uma grande inovação no Código de Processo Civil, ou melhor dizendo, esse julgamento antecipado da lide, ele pode ser parcial no Código de Processo Civil de 2015. Como que é isso? O autor formula duas pretensões, pedidos cumulados, por exemplo, busca dois bens da vida em relação ao mesmo réu, ainda que provenientes, por exemplo, da mesma relação jurídica contratual, mais dois bens da vida, e nesse momento, após a fase postulatória, o juiz verifica que em relação a um desses pedidos não houve resistência do réu, não houve controvérsia sobre aquele pedido. O que ele faz em relação àquilo? Julga, desde logo, de forma antecipada, esse pedido. Mas em relação ao outro pedido? Em relação ao outro pedido, a instrução prossegue e somente após a instrução haverá a sentença. Haverá um julgamento antecipado parcial do mérito da causa, do mérito desse processo. E aí esse procedimento se divide, esse procedimento fica seccionado. Ele será interrompido com uma decisão de mérito definitiva nesse momento e ele prosseguirá em relação ao outro pedido que ainda demanda fase instrutória. Esse julgamento antecipal parcial de mérito, que muitos chamam de sentença parcial, o Código estipula, o CPC estipula que ele seja feito através de decisão interlocutória e não de sentença. Por quê? Porque se a gente for verificar lá no artigo 203 do Código de Processo Civil, sentença é o ato pelo qual o juiz encerra a fase de conhecimento, já que estamos tratando aqui de processo de conhecimento. Sentença, a gente precisa verificar o processo de conhecimento, o procedimento comum do processo de conhecimento, irá prosseguir depois daquela decisão judicial? Se ele irá prosseguir, essa decisão judicial, partindo da premissa que ela tenha conteúdo decisório, será uma decisão interlocutória. Eu estarei encerrando aquele procedimento, aquela fase cognitiva do procedimento comum, então será uma sentença. Se nesse julgamento antecipado parcial da lide o juiz não encerrará a tutela, o procedimento, porque ainda restará um outro pedido para ser analisado, essa decisão, esse julgamento antecipado parcial de mérito, não será realizado através de sentença, será realizado através de uma decisão interlocutória. Não sendo o caso de julgamento antecipado parcial, o juiz irá prolatar uma decisão, que muitos chamam de decisão saneadora, mas é uma decisão, na verdade, para organizar o processo para julgamento. A gente, numa aula, vai verificar essa decisão por inteiro, mas o juiz ali verificará quais são os pontos controvertidos que necessitarão de produção probatória sobre eles. E depois da fase instrutória, vem a fase decisória, por assim dizer, por excelência, que é o momento da prolação da sentença judicial. E com isso a gente encerra o procedimento comum nesse nosso processo de conhecimento, que vai desde a petição inicial, com todas aquelas nuances, aquelas possibilidades de análise pelo juiz, citação, possibilidade ou não de conciliação, através de um ato solene para isso, uma audiência de conciliação ou de mediação, posteriormente, resposta do réu, encerramos a fase postulatória, a gente vem com a fase chamada instrutória, onde haverá o saneamento do processo ou a extinção prematura do processo, com ou sem resolução do mérito, com ou sem julgamento do mérito, e, posteriormente, não sendo possível essa extinção antecipada, fase instrutória, inclusive com audiência, instrução e julgamento, produção de prova pericial e, a partir daí, prolação de sentença pelo juiz na fase decisória. Esse é o procedimento comum no novo Código de Processo Civil. Por que ele é chamado de comum? Porque o Código estabelece ou oferece alguns outros tipos de procedimento que são diferenciados, porque determinadas ações ou determinados litígios não necessitam de todo esse procedimento escalonado e exaustivo para chegar até a solução jurisdicional.
alguns procedimentos especiais postos no Código, por exemplo, ação monitória, algumas ações possessórias, ação de consignação em pagamento, são todas ações que são chamadas pelo Código ações de procedimentos especiais. Por que especial? Porque ele é distinto, ele é diferenciado em relação a esse procedimento comum. Lembrando que, um fato que a gente não pode esquecer, não há mais que se falar em procedimento ordinário. Procedimento comum do Código de Processo Civil, ou também chamado de procedimento único pela doutrina, é esse que foi posto desde a petição inicial até a sentença. No Código anterior, havia um procedimento comum ordinário. Por que ordinário? Porque fazia-se um contraponto em relação ao procedimento sumário. Também comum, não era especial, mas era sumário. O que significa sumarizar? Encurtar esse procedimento. O legislador suprimia algumas etapas em determinados litígios de interesse que ele entendia, que ele preconcebia como mais simples. Portanto, ele sumarizava esse procedimento. Esse procedimento sumário foi extinto pelo Código de Processo Civil de 2015. Ora, se eu tenho o procedimento comum como gênero e tinha duas espécies, procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário, pelo rito sumário, uma vez que eu extingui essa segunda espécie, não faz mais sentido em utilizar a outra espécie. A gente volta uma casa, volta um momento até o gênero ou até a espécie anterior. Logo, o que eu tenho é um procedimento comum e único, pelo rito único. Não há mais sentido, não faz mais sentido em chamar ordinário, porque a gente só chamava de ordinário para poder diferenciá-lo do sumário. Se não há mais necessidade de diferenciação, logo, se o rito é único, lembrando aqui que procedimento e rito para o Código de Processo Civil são sinônimos, se o rito é único, se o procedimento é único, não faz mais sentido eu chamá-lo de ordinário. O que eu tenho, portanto, no Código de Processo Civil é o procedimento comum, esse que a gente falou desde a petição inicial até a prolação da fase de sentença, e procedimentos especiais, que são postos pelo Código numa concepção do legislador que determinados litígios de interesse demandam um tratamento diferenciado em relação ao procedimento. Qual é o maior procedimento que a gente tem? É o comum. Esse é a tábua rasa, aonde se subentende que todos os elementos necessários ao exercício do direito de ação e do direito de defesa poderão ser plenamente, exaustivamente exercitados, desde a petição inicial até a prolação da sentença. Essa é a estrutura básica que a gente tem pelo procedimento comum, aquilo que a gente chama de procedimento comum. A gente fez aqui um voo panorâmico sobre a estrutura do procedimento comum no nosso novo Código, não dá mais para chamar de novo, mas no Código de Processo Civil de 2015. Essa é a nossa estrutura do procedimento comum. A gente vai analisar nos próximos módulos cada uma dessas fases, tanto a fase postulatória, veremos detidamente a petição inicial, todas as suas nuances, os seus requisitos, a sua configuração, os documentos que são indispensáveis, os documentos essenciais para a propositura da ação, as manifestações possíveis do juiz em relação a essa petição inicial, assim também quanto à possibilidade da resposta do réu. Qual é essa estrutura de resposta do réu no Código de Processo Civil? Esse princípio da concentração, que não se confunde com o princípio da eventualidade. Tudo isso será analisado num próximo módulo, no qual trabalharemos com essa fase postulatória da decisão judicial. Vamos trabalhar também um pouco com esses conceitos de autocomposição, de conciliação e de mediação. Num outro momento, trabalharemos no módulo específico, tendo em vista a complexidade da matéria, a riqueza de detalhes que o Código traz e que o dia a dia demonstra da sua relevância, da sua importância no processo civil, trabalharemos um módulo inteiro em relação à tutela provisória.
tutela provisória, que a gente já verificou que ela pode ser de urgência ou ela pode ser de evidência. Tanto aquilo que a gente chamava anteriormente de tutela antecipada e tutela cautelar, o legislador acabou com o livro cautelar que havia no Código anterior. Isso foi inserido dentro do processo de conhecimento, mas a gente tem procedimentos, e aí, especiais, em relação a essa tutela provisória, principalmente quando essa tutela provisória for concebida na sua modalidade de urgência e na sua modalidade antecedente, tanto a antecipada ou satisfativa, quanto a cautelar. A tutela antecipada antecedente é uma inovação do novo Código de Processo Civil que desperta muito interesse, muitos dilemas doutrinários a respeito, muita discussão doutrinária a respeito, embora não tenha grande repercussão prática essa discussão doutrinária, principalmente no chamado fenômeno da estabilização da tutela antecipada antecedente. E, além disso, verificaremos também a estrutura da tutela cautelar antecedente. Num próximo módulo, verificaremos a questão da fase instrutória do processo, todo o trabalho desenvolvido pelo juiz para saneamento e para organização do processo para julgamento, além da fase probatória de forma analítica, cada uma das possibilidades de exercício de produção probatória no processo, e ao final trabalharemos com o conceito aqui de decisão judicial, num módulo inteiro dedicado à decisão judicial. Senhores, terminamos por aqui esse primeiro módulo e vamos agora ao nosso quiz. Vamos para a nossa primeira pergunta e trabalharemos aqui daquilo que a gente veio falando ao longo desse primeiro módulo. A primeira pergunta: o procedimento pode ser conceituado como sequência ordenada de atos processuais, é a primeira opção, método de composição de litígios, conjunto de peças processuais físicas ou eletrônicas, uma das formas do exercício da função jurisdicional. A gente lembra que tudo aquilo que a gente trabalhou nesse primeiro módulo foi tentando fazer a diferenciação entre processo, procedimento e autos, e depois fizemos de forma analítica um voo panorâmico acerca do procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. E a gente insistiu bastante nessa diferenciação entre processo, procedimento e autos, porque ela é bastante relevante. E, além disso, dessa estrutura, da variação de conceitos em relação ao processo, mas basicamente que o processo ele é um método, é uma concepção, ele é uma ideia. Portanto, parece não haver tanto mistério aqui e vamos lá. Letra A, sequência ordenada de atos processuais. Tudo aquilo que a gente trabalhou foi que o procedimento encontraria um sentido de organização desse método para a entrega da prestação jurisdicional. A organização, e ela se dá com base principalmente em ditames constitucionais, que dão por base o exercício do direito de ação, o exercício do direito de resposta e a solução jurisdicional. Essa sequência ordenada, e por isso que essa pré-ordenação, na visão de alguns, ela também legitima o procedimento e o próprio exercício da função jurisdicional, é o que dá conteúdo ao procedimento. Procedimento, portanto, seria basicamente essa sequência ordenada de atos processuais. Por que a B, a C e a D talvez não se ajustassem tanto àquilo que está no enunciado? Lembrando que a gente está buscando aqui uma única resposta correta. Método de composição de litígios foi o conceito por excelência que a gente deu de processo e não de procedimento. Se a gente tem um método utilizado pelo legislador ou pelo Estado juiz para resolver um conflito de interesses, isso aqui é compreendido como processo. Existem outras formas de processo? Existem outras formas de processo, mas esse que a gente está trabalhando no direito processual civil como solução de conflitos de interesses cíveis no âmbito da justiça civil, o processo é esse método de composição de conflitos de interesses. Portanto, ele não poderia ser respondido como basicamente o procedimento.
conjunto das peças processuais físicas e eletrônicas, a gente remete isso para a estrutura física, para aquela sequência de folhas do processo ou de módulos digitais no processo, de documentos digitalizados no processo. Isso a gente tem como conceito de autos no processo, mas não de processo e nem de procedimento. Traga-me esse processo. A gente já escutou muito, por exemplo, quem trabalhou já em cartório um tempo anteriormente, já escutou dizer, traga-me aquele processo. Na verdade, não está trazendo o processo, está trazendo os autos do processo. Aquele caderno de documentos ou em autos eletrônicos, aquela sequência de autos de documentos digitais ou digitalizados que a gente tem, isso são autos do processo, mas não o processo em si e também não o procedimento. E uma das formas de exercício da função jurisdicional, aí também a gente não tem. Lembrando que a gente não pode encontrar com isso no procedimento. Lembrando que o exercício da função jurisdicional, basicamente, ela se dá através da dicção do direito, da solução do caso concreto, da solução do conflito de interesses. Vamos passar para a segunda pergunta. O procedimento no CPC de 2015 pode ser classificado em... A gente trabalhou com isso no finalzinho da aula, com esse tema. O procedimento, a gente está trabalhando com procedimento, que a gente conceituou na questão anterior como uma sequência de atos processuais. O procedimento no CPC pode ser classificado em de conhecimento de execução, ordinário e sumário, comum e especial ou provisório e definitivo. De tudo aquilo que a gente já conversou, a gente tem como processo o método de composição de conflitos de interesses, que pode ser entendido também como a fase pela qual o Estado juiz se intromete no patrimônio alheio para fazer valer aquele comando jurisdicional extraído de um processo de conhecimento. Então, essa divisão entre conhecimento e execução, a gente tem como processo e não como procedimento. Ordinário e sumário, a gente acabou de verificar que isso era uma classificação, era uma divisão que a gente tinha do código anterior e não do código atual. Não faz mais sentido a gente fazer essa divisão. Comum e especial foi exatamente aquilo que a gente viu, que é a classificação que se utiliza atualmente em relação ao procedimento. Procedimento comum, aquele que a gente estudou de forma analítica aqui, desde a petição inicial até a sentença, e os especiais, que são aqueles postos pelo legislador para algumas tutelas diferenciadas. Provisório e definitivo não é um conceito que a gente faz, não é uma classificação que a gente faz em relação ao procedimento, mas em relação à tutela. A tutela jurisdicional, ela pode ser um pronunciamento jurisdicional que outorga tutela a um direito. Ele pode ser provisório e pode ser definitivo. Lembrando que essa provisoriedade e definitividade, a gente vai ter ela em conta a depender da necessidade de maior cognição ou não no julgamento. E não no sentido de que é provisório porque ainda cabe recurso e é definitivo porque não cabe recurso. Não é essa a classificação, mas a gente vai verificar isso no módulo 3. Quanto às suas características, o procedimento comum no CPC de 2015 é rígido e inflexível, não pode ser alterado pelas partes, mesmo com homologação pelo juiz, não pode ser alterado pelo juiz ou admite flexibilização e customização. A gente conversou aqui a respeito do procedimento que o legislador faz uma concepção pré-ordenada da sequência desses atos processuais. E por que ele faz isso? Basicamente, numa estrutura constitucional de fala do autor, resposta do réu e decisão jurisdicional. Mas isso pode ser modificado, isso pode ser dinamizado. A gente verificou aqui que essas fases postulatórias, fases instrutórias e fases decisórias, elas não são estanques. E o Código de Processo Civil de 2015
traz de forma muito clara a possibilidade de uma flexibilização desse procedimento, de supressão de etapas ou de inclusão de novas etapas, postergação de alguns atos ou de antecipação de alguns atos. Isso pode ser feito tanto através de negócios jurídicos processuais, que são acordos entabulados pelas partes em relação ao próprio procedimento, quanto pelo próprio juiz. É dado ao juiz, está lá no artigo 139 do Código de Processo Civil, o juiz pode dilatar prazos processuais a depender do caso concreto no qual ele entenda pertinente essa dilação para salvaguarda de algum direito ou do exercício de alguma garantia processual fundamental. Então, o procedimento no Código de Processo Civil de 2015, ele admite flexibilização pelo magistrado e admite também customização pelas partes. As partes podem customizar o procedimento. Quais os limites dessa customização? Quais os limites dessa flexibilização? Basicamente, os direitos e garantias processuais fundamentais de cada uma das partes e também vai estar lá no artigo 190, parágrafo único do Código de Processo Civil, os limites pelo qual o juiz pode negar validade a algum negócio processual ou convenção processual das partes que flexibilizem ou que customizem esse procedimento. Ok? Muito obrigado, senhores. Nos vemos no próximo módulo, onde trataremos da fase postulatória do nosso procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.